Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. É a sua primeira vez aqui no canal, se for, prazer, eu me chamo Launelli e na aula de hoje nós iremos fazer mais uma questão de concursos. Hoje a questão escolhida é uma questão da banca Sesgran-Rio e essa questão foi aplicada no ano de 2018. E o que essa questão nos pede? Fala o seguinte, ele diz, considere um diagrama de tensões efetivas horizontais utilizado para dimensionar o muro de arrimo da figura tal. No contato da base do muro com a areia, ele falou que tem um atrito de 0,3. E o que essa questão nos pede? Ela quer saber qual é o menor valor da base B para que tenha um fator de segurança 1,5 ao deslizamento desse muro. Então, basicamente, gente, o que a Sesgran-Rio espera do candidato nessa questão é que ele seja capaz de entender quais são os processos de ruptura desse muro e que determine qual seria o menor valor B capaz de garantir um fator de segurança 1,5. Tudo bem? Ótimo. Então, vamos, antes, só fazer uma pequena observação, um apanhado geral sobre essa questão. Quando a gente vê um muro, gente, com essa composição que nós estamos vendo nesse exercício, esse é um muro que a gente chama de muro de gravidade. Por quê? Vamos imaginar que aqui está o nosso centro de gravidade desse muro. E vamos imaginar que todo o peso desse muro está saindo aqui do centro da gravidade dele. Então, esse aqui é o peso desse muro que eu vou representar por W. Tudo bem? E esse muro, a gente chama ele de muro de gravidade, porque vai ser o peso desse muro o grande garantidor da estabilidade dele. Como é que o peso dele vai ser capaz de fazer isso? Vamos pensar. Esse muros de arrimo desse tipo, ele basicamente teria duas formas de romper. A primeira forma seria por rotação. Como assim por rotação? Vamos imaginar que esse aqui seria o ponto referencial de rotação. E aqui nós temos o empuxo atuando nesse muro. Aqui o empuxo do solo está apenas empurrando. E aqui houve uma inversão do empuxo. Esse empuxo vai criar uma força resultante. Vamos imaginar que essa força resultante está atuando aqui nesse ponto. Essa força resultante está a uma distância do nosso eixo de rotação. Então, o que essa força vai fazer? Ela vai fazer com que esse muro tenha uma tendência a tombar. Perfeito? Perfeito. Mas o que vai impedir esse muro de tombar? Vai ser um outro momento no sentido oposto. E que momento é esse? Nós temos aqui o peso próprio, que também está a uma distância que eu vou chamar de uma distância x do nosso y, do nosso eixo de rotação. E o fato dele estar a essa distância y vai fazer com que ele também surja um momento, só que um momento no outro sentido. Então, um momento, esse momento aqui, que é o momento resistente, tem que ser maior que o momento solicitante. Então, essa seria uma das formas do nosso muro romper. Só que, além dessa forma do nosso muro romper, nós teríamos uma outra possibilidade. Que possibilidade é essa? Quando, galera, esse peso desse muro que está atuando aqui, esse peso multiplicado pelo coeficiente de atrito aqui da base do muro, vai fazer com que surja uma força na direção oposta ao movimento. Então, se o nosso empuxo está fazendo com que surja uma força resultante empurrando o muro para a esquerda, o nosso atrito da base do muro com a areia vai fazer com que surja uma força, aqui é a força solicitante, vai surgir uma força resistente na direção oposta. E o que nossa questão quer? A nossa questão quer que essa força resultante
seja pelo menos 1,5 vezes maior do que a força solicitante, para que a gente tenha um fator de segurança igual a 1,5. Então, vamos agora resolver essa questão. Aqui, nós temos o desenho do nosso muro. E para que a gente encontre o peso próprio do muro, nós teremos que encontrar o volume do muro. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que nós vamos pegar uma faixa de 1 metro desse muro. Então, eu vou trabalhar aqui tudo com uma faixa de 1 metro do muro. Vamos imaginar que esse muro aqui tem 1 metro. Perfeito? Perfeito. Só colocar aqui. Enfim. E aí, o que acontece? Como é que eu encontro o peso desse muro? Que a gente tem uma área e que vai ter essa profundidade. Olha, nós temos que o peso do muro vai ser igual ao volume do muro vezes o peso próprio. Perfeito. Então, nós temos que encontrar o volume desse muro. Para encontrar o volume desse muro, a gente tem que lembrar lá da geometria. O volume de um prisma é igual à área da base desse prisma, que seria isso aqui, o que a gente poderia chamar isso aqui da base, esse trapézio, vezes a altura do muro, vezes a altura desse trapézio, que a gente pode chamar da profundidade, que é igual a 1 metro. Perfeito? Perfeito. Então, a gente tem que encontrar a área desse muro para que sejamos capazes de encontrar o volume. E para que a gente vai encontrar o volume? Para encontrar o peso. Então, nós vamos encontrar essa área aqui. Para facilitar essa análise, o que eu fiz? Eu dividi isso aqui em 2 figuras geométricas. Nós temos aqui um trapézio e nós temos um retângulo. A área desse muro, na sua seção transversal, vai ser o somatório da área do retângulo mais a área do trapézio. A área do retângulo é fácil. Eu tenho que essa alturazinha aqui é meio metro. E eu tenho que a base do muro, que eu não sei que valor que vai ser, é B. Então, a área desse retângulo aqui, que eu tô pintando de preto, vai ser 0,5, que multiplica B, que é a base. Perfeito. Agora que a gente já fez isso, o próximo passo que eu fiz foi encontrar a área do trapézio. E qual que é a área do trapézio, Launelli? Olha, a área de um trapézio é a base menor do trapézio somado com a base maior do trapézio. Eu vou chamar aqui de Bzão e aqui de Bzinho. Isso tudo multiplicado pela altura, dividido por 2. Se esse pedacinho aqui vale 0,5, a altura do nosso trapézio vale 4,5. Então, vai ser base zona, que eu quero encontrar, mais 0,5, que é a base menor, que multiplica a altura desse trapézio, que é 4,5, e isso tudo dividido por 2. Quando vocês fizerem essa continha, vocês vão chegar que a área do nosso muro é igual a 2,75, que multiplica B, mais 1,125. Então, agora que nós já temos a área, dá pra gente encontrar o volume, que o volume é a área vezes a altura, que no caso é 1 metro. E nós vamos multiplicar isso aí pelo peso próprio do concreto, do muro, e nós vamos encontrar o peso total desse muro de gravidade. Então, vamos fazer isso agora. O peso do nosso muro vai ser igual ao gama do concreto vezes o volume do nosso muro. O gama do concreto é 22 quilonewtons por metro cúbico. A área do muro a gente calculou que é 2,65B mais 1,125. E a altura, a gente considerou 1 metro. A altura aqui que eu falo é a profundidade do nosso muro, o comprimento do muro que a gente está analisando, tá bom? Então, feito isso, a gente encontrou essa formulazinha aqui. Essa fórmula que dá o peso do muro em função do nosso coeficiente B. Então tá, galera, eu tenho já o peso do muro. E eu quero, no final, que a nossa força de atrito
comparada à força que tem empurrando o muro seja pelo menos 1,5 vezes maior, para que tenha esse coeficiente de segurança de pelo menos 1,5. Então tá. Então vamos ver como a gente pode fazer isso. Essa aqui é a fórmula do peso. E eu sei que força de atrito, que é o que vai impedir esse muro de sair do lugar, é igual ao peso, essa força normal, vezes o coeficiente de atrito. O peso, gente, a fórmula que a gente achou foi essa. E o coeficiente de atrito foi 0,3. Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Força de atrito vai ser igual a peso vezes coeficiente de atrito, que vai ser igual a essa formulazinha que a gente encontrou, vezes 0,3. Fazendo essa substituição, eu encontrei uma fórmula para a nossa força de atrito em função de quem? Em função da base B, que é quem eu estou querendo encontrar ao final. Então, eu encontrei uma fórmula para a nossa força de atrito. Sendo que, ao final do exercício, o que a César Granhill quer? A César Granhill quer que o coeficiente de segurança desse muro, que vai ser quem, gente? Que vai ser a força de atrito dividido pela força devido ao empuxo, seja pelo menos maior ou igual a 1,5. Então, olha, eu já encontrei quem? A força de atrito em função da base. Agora falta eu encontrar quem? A força devido ao empuxo. Então, vamos ver como que a gente vai fazer isso. A César Granhill já foi boazinha com a gente, vamos assim dizer. Porque ela já nos deu um diagrama do empuxo em função da altura. A gente sabe que aqui em cima a gente tem um empuxo de menos 12,8 kN por metro quadrado. E aqui embaixo a gente tem um empuxo de 23,1 kN por metro quadrado. E a gente sabe que uma força resultante, quando a gente tem uma distribuição de forças triangular, vai estar sempre a 1/3 da altura desse triângulo. Então, olha, se isso aqui tudo vale 5 e esse pedacinho vale 2, a altura desse triângulo aqui vale 3, que vai ser o 5 menos o 2. E 1/3, que vai ser o ponto onde ela está aplicando, vai ser 3 sobre 3, que é igual a 1. Tudo bem? Perfeito. Então, vamos lá. Eu quero que o meu coeficiente de segurança, que é a força resistente, quem é a força resistente? A força de atrito, dividido pela força solicitante. E quem é a força de solicitante? É a força devido ao empuxo. Uma dividido pela outra, eu quero que seja pelo menos maior ou igual a 1,5. A força de resistente eu encontrei. E agora eu vou ver aqui a força solicitante, que é a força do empuxo. Então, a força solicitante é o quê? A força solicitante, o empuxo ativo, vai ser o empuxo resultante aqui desse triângulo. Como é que a gente encontra o empuxo resultante? Vamos imaginar, olha aqui, ó, vamos lembrar lá de cálculo. Em cada pontinho desse aqui, galera, é como se houvesse um empuxo. Se eu quero encontrar a resultante de uma distribuição de forças triangular, como eu faço para encontrar essa força resultante? Basicamente, eu só preciso encontrar a área dessa figura. A área dessa figura vai ser o somatório de todas essas forças que vai resultar na nossa força resultante. Então, a área dessa figura vai ser base, que é 23,1, vezes altura. Quem é altura? A altura é 3 metros, dividido por 2. Então, vai ser 23,1 kN por metro quadrado, vezes 3 metros, que é essa alturazinha aqui, dividido por 2. Eu multipliquei por esse 1 metro aqui, só porque esse aqui é o comprimento do muro, 1 metro. E aí, a gente multiplicando por 1 metro, eu vou transformar isso aqui que tá em metro quadrado em quilonewton ao final. Então,
Fazendo essa continha, eu encontrei que o empuxo ativo vale 34,65. Então, vamos substituir isso aqui na força solicitante. Agora, basicamente, a gente já resolveu o problema. Agora são só continhas. Então, vai ficar... Eu vou multiplicar isso, de 34,65 por 1,5. E depois eu vou subtrair esse valor e isolar para dividir por B. Fazendo toda essa conta, nós vamos encontrar que a nossa base tem que ser pelo menos maior do que 2,45 metros. Mas, obviamente, a gente sempre tenta colocar em números que sejam múltiplos de 5. Então, deu que a nossa base tem que ser pelo menos 2,50 metros. Então, o nosso gabarito aqui, deu letra D. Lembrando, como eu sempre falo em questões desse tipo, aqui a gente tem uma conta simples de resolver, mas façam essa conta sem utilizar calculadora em casa. Porque você em casa tem calculadora, na hora da prova não. Se você não treinar, fazer essas contas manualmente, vai chegar na hora da prova, você não vai conseguir terminar a prova a tempo. Então, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa aula. Caso vocês gostem desse conteúdo, se inscrevam no nosso canal. A gente está quase chegando a 10 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo com seus colegas, com seus amigos e ative o sininho. Até a próxima. Tchau, tchau.